Olá, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos a mais um Paraíba Sim. Paraíba Sim desta quinta-feira, 2 de março de 2023. Teremos ainda no programa a participação de Geneton Pinto Coelho, economista do Conselho Regional de Economia de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Economista pela Democracia, professor José Artigas, Nivaldo Pires também é nosso colunista, e Arimatea França também nosso colunista. O programa tem como âncora eu, Edson Gomes, e a professora Márcia Lucena. A professora Márcia Lucena não estará presente hoje, porque está em trânsito da cidade do Rio de Janeiro para João Pessoa. Queremos trazer a todos e todas o nosso boa tarde, seja bem-vindo. O programa de hoje vai tratar de um tema importantíssimo, que foi, né, os impactos. O tema é os impactos dos combustíveis e a possível queda dos juros do Banco Central, né? Foi um tema que tomou conta das mídias sociais durante toda a semana, em todas as mídias sociais, televisão, redes sociais, etc. E hoje nós vamos tratar o tema aqui no programa com nossos convidados. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um Paraíba Sim. Mais uma vez, 2 de 3 de 2023. O tema principal de hoje, como eu já tinha falado, é os impactos dos aumentos dos combustíveis e a queda dos juros pelo Banco Central. Temos no programa de hoje Geneton Pinto Coelho, que é economista de Minas Gerais, José Artigas, professor da Universidade Federal da Paraíba, Nivaldo Pires e Arimatea França, que poderão participar ainda hoje do nosso programa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários e vamos dar início ao nosso programa de hoje. O programa que hoje a gente não vai contar com a brilhante participação da professora Márcia Lucena, que a professora Márcia está participando, terminou um evento no Rio de Janeiro, está vindo de João Pessoa para João Pessoa. Portanto, não é possível a participação dela, pelo menos até dentro de instante, não era possível essa participação. Se for possível, ela vai fazer uma entrada aqui e vai tratar conosco do tema abordado. Para nós é uma satisfação muito grande estar neste programa com a companhia da professora Márcia, com a companhia José Artigas, com a companhia do Arimatea, companhia, de vez em quando, nos fazendo companhia, Raul Fittipaldi, de vez em quando contamos com a presença aqui do nosso editor, o Vladimir,
e muitos companheiros que passam por aqui e deixam suas expectativas. O programa de hoje, nós vamos, como tema principal, é a questão do aumento do combustível. É bom que a gente compreenda que o aumento dos combustíveis, na verdade, é um retorno, né, um retorno dos tributos que sempre foi cobrado sobre combustível derivado de petróleo, mas que o governo que saiu de forma não muito, digamos assim, uma forma não muito boa, zerou esses tributos. Ao zerar esse tributo, o governo cria nos cofres do governo federal uma lacuna profunda. Lacuna essa, né, que são milhões e milhões que deixam de ser arrecadados. Milhões e milhões que deixam de alimentar os cofres públicos e diminuir o déficit financeiro dos cofres da União, e com isso você tem um impedimento de financiamento de programas sociais. Como vocês que nos acompanham, vocês que estão conosco, puderam observar no governo anterior que a assistência social do governo aos mais necessitados, né, além de uma inflação galopante, foi também decorrente de sua política de governo, que, entre algumas coisas, fez uma renúncia fiscal, não só para empresas, mas também para o próprio governo. O que o atual ministro da Economia está tentando fazer é readequar essa situação para manter as contas públicas em caminho de saneamento. Não é que essas medidas irão sanear as contas públicas, irão deixar as contas públicas no verde, mas irão apontar um caminho para que se consiga chegar a um governo que seja capaz de atender à necessidade básica da população a partir de políticas públicas, sobretudo da população mais carente. População mais carente é essa que a gente sabe que tem uma série de dificuldades essas que a gente precisa, né? E quando eu falo a gente, eu falo o governo precisa atender a necessidade básica desta população. Necessidade básica essa que o povo precisa comer. Comer é uma prioridade, né? Inclusive para a política do atual governo, o governo Lula, é uma prioridade que a população, sobretudo a população mais carente, possa se alimentar. Diante dessa situação, é necessário políticas compensatórias. E uma das compensatórias que já se começou a implantar foi justamente a questão do retorno, né? O retorno dos impostos sobre gasolina. Nós sabemos, né, que a parcela da população que utiliza veículo de transporte, que a gasolina, principalmente a gasolina, é a mais utilizada por uma parcela da população que detém melhores salários, detém melhores condições de vida, consegue manter carros, muitas vezes carros luxuosos, né? E a gente sabe que nesta população também tem uma parcela pequena que tem dificuldade, inclusive, de abastecer seus veículos, né? Mas é dessa população, né, que usa esses veículos, que necessita, inclusive, sair essa contribuição para que a gente possa, para que o governo possa repassar essa arrecadação para aqueles mais carentes. Então, diante dessa situação, o governo fez uma opção por trazer de volta os impostos antes retirados pelo governo anterior
E aí, diga-se de passagem, retirado no momento eleitoral. E o governo teve 3 anos para fazer a retirada desses impostos, ele não retirou. A gasolina subiu assustadoramente, né? Bateu a casa dos 6, quase R$ 7. Então, a gente se desesperou, porque a gente sabe que o aumento de combustível, o aumento dos combustíveis, aumenta, pressiona a inflação. Inflação essa que é pressionada, porque se tem aumento do frete, e aumento do frete importa em aumento da produção, aumento da produção. É uma cadeia da produção de alimentos, e da produção de alimentos também vem aí a cesta básica que entra nesse diapasão e termina impactando a vida de todos os brasileiros. Mas, de forma responsável, o atual governo trouxe um aumento do combustível a partir do retorno progressivo dos impostos dos combustíveis, e aí você tem 0,47 centavos por litro de gasolina. O etanol foi acrescentado mais 0,2 por litro, e a ideia é que toda essa arrecadação da gasolina e do etanol gere aí uma arrecadação extra de 28 bilhões. Essa tributação sobre o combustível, majoritariamente mais sobre os produtos fósseis, que é a gasolina. Mas você sabe, né, que o aumento do imposto sobre álcools e derivados, sobre o combustível de álcool, a base do álcool, combustível, né, limpo, um combustível que não degrada o meio ambiente, pelo contrário, ele melhora a qualidade do meio ambiente, foi de 0,02 centavos. E a gente enxerga uma responsabilidade do governo, né, e mostra o cuidado do governo com o seu programa de governo voltado para a economia limpa, né, para a economia verde, né, para uma economia sustentável, uma economia que se preocupa com a natureza, que se preocupa com os efeitos catastróficos que a natureza. Assistimos assustados às chuvas no litoral de São Paulo, assistimos, né, queimadas, né, na Austrália, né, assistimos inundações mundo afora, tudo, né, assistimos o processo de congelamento, né, em regiões né, estrangeiras, em regiões dos Estados Unidos, em época não, digamos assim, esperadas, né, com camada de neve de quase 1 metro de altura, isso em razão das mudanças climáticas. E o governo tem uma preocupação e um cuidado específico com a questão climática, né? Para tanto, tem no Brasil uma autoridade climática, tem no Brasil um ministro, né, específico para cuidar das questões climáticas, né, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, o governo que está tendo um cuidado expressivo. Com isso, nós tivemos retorno dos fundos que estavam suspensos desde o início do governo anterior. Nós temos o mundo se voltando para financiar reflorestamento na Amazônia e projetos de reestruturação das bacias amazônicas. Então, nós temos... O Brasil volta para o cenário mundial a discutir as questões ambientais. Então, um passo positivo, né, no momento de retomar esses impostos dos combustíveis, foi não onerar, né, o álcool, que é um combustível limpo, e escolher justamente a gasolina. Eu sei que isso atinge especificamente muita gente, pessoas não gostam disso, né? Mas isso é uma necessidade.
A, a, as áreas econômicas e políticas do governo avalia uma reoneração parcial da gasolina e do álcool, e conforme noticiam, foi noticiado, né, pelos as reportagens de modo geral, a possibilidade foi de que a massa geral do aumento, né, do retorno do aumento, chega ali em torno dos 71% de PIS e COFINS. Ou seja, uma vez de volta a cobrar a totalidade dos impostos, né, o que representaria 0,69. Se cobrado, antes era cobrado 0,69. No período de eleição, o governo liberou para zero. O governo Bolsonaro, eleições, medida eleitoreira, liberou o imposto a zero. Agora, com muita responsabilidade, o governo está voltando 0,47 centavos por litro de combustível. O governo cobraria 0,49 por litro. Já em relação ao álcool, seria em torno de 25%, né? O que ficou em torno de 0,2 centavos por litro, e que representaria uma totalidade de tributo federal, né? E voltou a cobrar na casa de 2% para manter a competitividade do etanol. Segundo o ministro da Economia, o Haddad, a arrecadação teria como objetivo reduzir o tamanho do déficit previsto para o ano de 2000 em 231 bilhões, para algo em torno de 90 bilhões e 100 bilhões. Então, o que a gente assiste aqui é o esforço do governo de sair de um déficit de 231 bilhões para chegar aí na casa dos 100 bilhões ao término do ano. É uma medida louvável, a gente precisa reduzir os déficits, né? Precisa reduzir os déficits para que a economia volte a funcionar, volte a crescer, para que a economia retome o crescimento e para que, sobretudo, as famílias mais carentes tenham comida em sua mesa. Em uma entrevista recente, disse que vai definir o preço do petróleo como achar melhor. E que o chamado PPI, né, seria uma abstração. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, disse, nesta quinta-feira, que a empresa pode seguir outros referenciais fora da paridade de preço e importação. E aqui a gente tem a sigla PPI, paridade de preços e importação, para definir os preços. Segundo Prats, a PPI é uma abstração e a Petrobras vai praticar preços competitivos como ele achar melhor. O preço de paridade internacional consiste em vender a gasolina e o diesel pelo mesmo preço que eles são vendidos no resto do mundo. O PPI é uma referência e, se julgar necessário, terá mais de uma referência para ter o melhor preço para o consumidor, explicou em sua primeira entrevista coletiva à frente do Cabo do Rio de Janeiro. E a gente viu aí que, né, já começa, um processo importante isso, é uma discussão importante. A gente sempre tem falado
aqui sobre a necessidade de se mudar a política de preço da Petrobras, né? A gente fala de economia, mas um dos carros-chefe da economia hoje, de se pensar, são os custos dos combustíveis. O custo que esse combustível chega ao trabalhador e à trabalhadora brasileira, aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras. O custo que esse combustível chega para a produção no Brasil, o diesel, né, o gás natural, enfim, a energia que é gerada a partir de combustível, você tem as termoelétricas também, que gera combustível que gera energia a partir de combustível, sobretudo quando os níveis das águas descem. Então, você tem toda uma cadeia de produção que se alimenta do combustível. E a gente sempre falou, em diversos momentos, da importância de se ter um combustível, da importância de se ter um instrumento que medisse o preço, que qualificasse o preço do combustível para vender no mercado interno. O mercado interno, ele carece de um instrumento que, de fato, afira o preço, não com base no exterior, porque nós, brasileiros, não ganhamos em dólar, nós ganhamos em real. Então, a gente precisa comprar combustível no preço do real e não comprar combustível no preço do dólar. Então, é importante a fala do presidente da Petrobras. A gente sabe que o mercado vai se assanhar todo por conta dessa notícia, dessa fala dele, mas é importante a gente começar a discutir como se fazer o preço dos combustíveis no Brasil. Boa noite, Geton Pinto Coelho Filho. Seja bem-vindo mais uma vez ao Paraíba Sim. Para nós é uma honra muito grande tê-lo conosco aqui. Não estou te ouvindo. E agora, deu certo? Agora está perfeito. Então tá bom. É um prazer imenso estar com vocês, né, para a gente bater esse papo. É uma felicidade grande, principalmente numa semana em que a gente começa a ter algumas notícias boas, né? A questão da retomada do Bolsa Família, algumas indicações importantes aí, quer dizer, o PIB que saiu ontem, divulgado agora, ele sai com a notícia boa, mas mostrando a trava, né? Quer dizer, os juros muito altos impediram que a retomada do crescimento brasileiro fosse melhor. Ou seja, a gente poderia ter aí um país com crescimento melhor, com um índice de desemprego menor, né? Mas uma coisa, professor, que a gente precisa lembrar para quem está nos assistindo é que houve uma mudança nesses índices a partir de 2014. Então, não é possível comparar esse desemprego do governo Temer, do governo Bolsonaro, com o desemprego anterior, né? Essas mudanças, elas são muito significativas. Então, por exemplo, a questão do trabalhador que deixa de procurar o emprego, né? A questão principalmente dos aplicativos. Então, o emprego informal, ele é muito grande. Então, essa metodologia do IBGE pega bico, pega tudo, né? Você respirou um pouquinho mais forte, ele fala que você está empregado. E a gente sabe que não é bem assim, né? A recuperação da massa salarial, ela não teve a mesma proporção. Então, a gente não teve recuperação dos salários, e não tendo recuperação dos salários, com inflação alta e taxa de juros alta, o que a gente, na verdade, teve foi uma trava do crescimento. Então, o que a gente precisa pensar para esse ano é quais políticas de transferência de renda, né, de redução dos impostos, principalmente para quem ganha menos, ou seja, já teve uma melhora aí do imposto de renda, né, que a gente, até R$ 2.600,
não vai pagar o imposto de renda, mas também já estão pensando em outras formas de compensar, né? Então, por exemplo, a questão da tributação dos jogos, os jogos online, né? Você já tem isso por parte da loteria. Quem não sabe disso, quando você aposta na Mega Sena, parte desse valor da aposta, ele é usado, por exemplo, para financiar questões sociais e para financiar o país. Então, isso é importante que alcance também os jogos online, né? Um mercado que tem crescido muito e que pode gerar aí uma arrecadação em torno de 6, 7 bilhões de reais, né? Isso é um montante muito importante, principalmente para um país que está recompondo as suas finanças. A gente, no ano passado, essa tentativa aí de comprar a eleição por parte do Bolsonaro, intervindo artificialmente, por exemplo, os combustíveis, né? Agora é cobrado pelos estados e municípios. A Paraíba teve uma perda muito grande de arrecadação. Minas Gerais, por exemplo, teve uma perda de 6 bilhões, 5,9 bilhões, só com o ICMS dos combustíveis, né? E outra coisa importante da gente tratar é que algumas pessoas, de maneira incorreta, têm analisado o lucro da Petrobras como uma coisa positiva. Na verdade, isso aí é transferência de renda da população brasileira para os acionistas da Petrobras. Isso é um crime contra a economia popular. O que aconteceu é que o aumento de combustíveis foi tão grande, em alguns lugares do país chegou a passar de R$10 antes da eleição. Então, isso gerou um lucro absurdo e indevido para a Petrobras. Uma empresa que, apesar de grande parte dela ter sido fatiada, mas ela tem um objetivo estratégico muito grande que precisa ser retomado agora. Isso é muito importante da gente repensar o papel estratégico da Petrobras e de outras empresas públicas na retomada do crescimento brasileiro, né? A gente precisa resolver gargalos, como é o caso da arrecadação, que precisa melhorar, né? Para cobrir o rombo deixado aí pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Um professor meu de economia usou um termo que eu achei muito interessante. É como se a gente tivesse passado por uma guerra, né? E que esse exército inimigo ocupou o poder e deixou as bombas aí. Então, tem várias bombas a serem desarmadas pelo atual governo para que a gente tenha uma retomada correta da economia brasileira e para que a gente tenha, então, um governo de excelência, um governo que foi escolhido pela população para entregar bens e serviços que ela tanto deseja. Há grandes discussões sobre a Eletrobras, sobre a forma que a privatização aconteceu e, inclusive, de investigação a respeito disso, né? O mesmo grupo que quebrou as lojas americanas, né? E que gera uma política, quer dizer, a gente vê uma semelhança muito grande nessa questão dos lucros e dividendos, né? Transferindo aí recursos, seja do meio empresarial, no caso da Americanas, dos investidores para um determinado grupo, seja da população brasileira com a Petrobras. Então, por exemplo, mais de 40 bilhões é do gás. Então, quer dizer, as pessoas estão deixando de consumir o gás, correndo risco, tendo que esquentar a sua comida de outra forma, porque não dão conta de pagar o valor do botijão de gás. Isso é um absurdo, né? Então, assim, se você pegar os hospitais, aumentou muito o número de pessoas queimadas, né? Porque faz, às vezes, com álcool, faz com outros produtos e que geram risco. Então, para começar a nossa conversa, professor, é um pouco disso, e nós vamos conversando, batendo papo. O senhor vai perguntando, que eu vou tentando responder na medida do meu conhecimento aqui. Muito boa a sua primeira participação, uma felicidade grande para nós, como eu já disse. E
trazer para você o tema seguinte. Nós tivemos um aumento dos combustíveis, né, que eu vi muita gente gritando desse aumento, falando que o governo volta a aumentar os combustíveis, aí faz o L, porque não sei o quê, aquela gritaria que a gente sabe que tem, mas eu queria te ouvir sobre a questão ambiental, especificamente a questão ambiental contida na retomada do imposto, em sua forma progressiva, porque ele não veio em sua totalidade, inclusive no diesel a alíquota não foi majorada em nada nisso, o álcool só foi majorado em 0,2 centavos, né? E aí é onde é que está o feeling da ideia de uma política, né, econômica, ambiental, a partir de uma matriz energética de combustível. Queria que você falasse um pouco disso, a partir do ponto de vista... A partir do ponto de vista da economia. Ótimo. Tem algumas questões que são importantes da gente tratar, que é, por exemplo, que o valor que voltou de imposto é menor do que estava antes, né? Então, isso aí já é a primeira coisa, não voltou integralmente o imposto. E ainda, com a questão da volta, houve também, por parte da Petrobras, que aconteceu antes, uma questão de diminuição. E uma sinalização de duas maneiras, quer dizer, o preço do diesel não foi reajustado e continua mais baixo, e uma outra sinalização, que é a questão de manutenção da exportação de combustível, que visa, inclusive, regular o mercado interno, né, para que você tenha um maior número disponível aqui para o mercado brasileiro e você tenha a retomada dos preços de maneira mais adequada. A gente tem algumas questões aí que precisam ser levantadas. O senhor disse da questão ambiental, e tem também dos impactos de inflação. Isso tudo tem que ser muito bem analisado, mas, em geral, o combustível, a gente tem que segregar aí para a gente entender. Uma coisa é o álcool, outra coisa é a gasolina, outra coisa é o diesel, outra coisa, por exemplo, é o combustível de aviação, né? Para cada um deles, você tem uma política. Então, geralmente, a do álcool está muito ligada ao mercado de exportação. Então, você tenta regular isso, mantendo um preço adequado para que ele seja viável comparando com o da gasolina, né? E que também não gere prejuízo ao setor sucro-alcooleiro. Então, quando a gente tem produção de álcool, de grande parte, geralmente a mesma empresa que produz o álcool produz açúcar. Então, isso é regulado muito de acordo com a demanda externa e de exportação. Uma outra questão que a gente tem que pensar, e a discussão por parte dos combustíveis fósseis, né, é que o dano ambiental do uso de combustíveis é muito grande. Então, tem que se pensar em formas. O Brasil usou, durante muito tempo, uma política muito interessante para o biodiesel, né? O álcool, quer dizer, a maioria dos carros hoje produzidos no Brasil é flex. Então, permite essa escolha do consumidor e também da política governamental. É bom a gente lembrar também que a Petrobras é uma empresa de energia, né? É uma empresa que pensa na política energética do país. Então, na verdade, nesse momento, as preocupações são nesse sentido, de construir essas relações, distribuir melhor do que estava antes, quer dizer, o objetivo da empresa não é simplesmente gerar lucro para acionista às custas da pobreza da população. Então, por exemplo, quando você tem um impacto nos combustíveis, você está falando uma queda de rendimento para a pessoa que dirige o Uber, para o entregador de pizza,
para as pessoas que usam no meio comum. E, de maneira geral, o repasse maior para a inflação é do diesel pela base que a gente tem ainda necessária de transporte de caminhões. E, para isso, desde o governo Lula e o governo Dilma, houve também uma expansão da rede ferroviária. Isso é uma coisa importante também para se trocar a matriz, né, de transportes no país, para que você tenha uma dependência menor de determinadas áreas, né? Se não tem uma dependência tão grande. Quer dizer, um trem ele consegue fazer um transporte muito maior de materiais, né? E da variedade deles também. Então, principalmente quando você pensa em exportação de produtos ou de deslocamento do país, se a malha ferroviária nossa fosse maior, a gente conseguiria aí ter um custo menor para a população. E, nesse sentido, o Ministério da Fazenda vem sinalizando algumas coisas interessantes, como a questão, por exemplo, da tributação sobre renda e de uma devolução de recursos para as camadas populares e mais pobres da população brasileira, que paga proporcionalmente muito mais imposto do que o rico, né? Porque o imposto cobrado da fonte, ele é igual para todo mundo. Então, você tem uma desproporcionalidade em relação à renda. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela paga no arroz o mesmo imposto que alguém que ganha bilhões por ano. Então, essa justiça tributária tem que ser feita através da tributação da renda e não do produto. E essa sinalização do PIB nos mostra claramente isso. Quer dizer, você tem uma retomada, né, porque estava fechado com a pandemia, já tem uma melhora que é normal. E você teve uma ampliação aí do setor de serviços, né? Então, isso é uma sinalização importante que o acréscimo, por exemplo, no Bolsa Família, pode gerar transbordamento de renda para o país. Isso é muito importante, porque aí volta aquela política acertada do governo Lula 1 e 2, que faz com que a população tenha mais recursos, né? E você vai ajustando o salário também, você tenha mais recursos para poder transferir renda para quem mais necessita. Então, a Petrobras tem um papel importante nisso, e é fundamental agora, dentro dos próximos passos, recompor a diretoria da Petrobras, mas recompor com o olhar desse governo eleito, né? É preciso rediscutir o preço de paridade internacional, que é danoso à população brasileira. Se a gente produz aqui, se a gente tem capacidade de refino, não tem por que eu remunerar a indústria americana de petróleo para refinar petróleo. Então, por exemplo, nós temos em Minas Gerais a refinaria Gabriel Passo, que está com 25% de utilização dentro da possibilidade de 100% de refino. Por que não está sendo usada? Ela é da Petrobras. Então, assim como acontece em outros locais. Então, nós temos que estimular que esse combustível seja refinado no país. É preciso retomar os investimentos da Petrobras, né, para que a gente continue ampliando a capacidade de refino do país, e isso de uma forma bem correta, porque foi para isso que o governo foi eleito e para isso que ele tem um compromisso com a população brasileira, né? Pelo menos grande parte dela que foi quem decidiu a eleição. Nós vamos estar aqui com o professor Zé Artiga, que vai também trabalhar conosco a questão do tema sobre juros, sobretudo a queda dos juros no Banco Central. Essa mudança da política de preço da Petrobras, o retorno progressivo desses impostos, isso pode, de que forma pode forçar aí uma queda dos juros pelo Banco Central? Tem uma influência, isso pode, porque a gente sabe que há uma necessidade de se baixar esses juros, né? A gente precisa que esses juros baixem para a economia crescer, etc. Você tem uma teoria monetária, né? Então, se você recompõe a receita, nós estamos falando de 28 a 30 bilhões de receita do governo federal
com a volta desses impostos. Então, isso gera espaço fiscal para a redução dos juros. Porque, na verdade, não é correr atrás, o rabo correndo atrás do cachorro, mas o Banco Central escreveu isso nos documentos técnicos. Se ele escreveu isso, ele tem que seguir o que ele apontou como problema antes. Então, se você resolve o problema, não tem por que ele não reduzir os juros, né? Na verdade, conceitualmente, os juros já era para ter caído há muito tempo. Você vê a Federação dos Bancos, a Febraban, está cobrando a queda dos juros. O PIB foi travado por falta de recursos, né? Como não houve financiamento à população, quando se mantém o endividamento, isso diminui o PIB. Isso é perda de arrecadação, né? Se o PIB cresce, se está circulando moeda, se as famílias podem consumir, então isso quer dizer que elas vão contribuir, né? Você circula moeda, gera aí impostos e esses impostos recompõem. Então, cria espaço fiscal para que você pague as contas e que aí o Banco Central, na teoria dele, que está completamente errada, como a gente vem conversando, possa diminuir os juros. Na verdade, a gente já podia diminuir direto, em torno de 8%, 8,5%, 9%. Né? Nessa taxa de juros está completamente errada e tem impedido investimentos no país hoje. Gelton, você fala sair de 13,75% para 8%. Isso. Só isso aí geraria em torno de 300 bilhões que o Brasil deixaria de pagar por ano de remuneração da dívida. Ano passado, para você ter uma ideia, foram 600 bilhões que foram pagos, utilizados aí recursos públicos por causa dessa taxa de juros incorreta. Então, se você baixa a taxa de juros, esse valor você já pode usar no orçamento, você não vai pagar juros da dívida, né? Então, esse espaço aí que a gente tem proposto, né, em torno de 8,5%, 9%, seria o razoável, né, e aceitável, já geraria recursos para investimento. Quer dizer, 600 bilhões no ano passado, se você multiplica por um mandato inteiro, né, 600, 1.200, 2 milhões, nós estamos falando de 2 trilhões e 400 bilhões só de pagamento de dívida. Isso não tem razoabilidade nisso, né? Não tem porquê um investimento do país nesse setor diante de tantas necessidades. Quer dizer, a malha viária brasileira está completamente destruída. A gente tem problemas gravíssimos de infraestrutura, porque nos anos Temer e Bolsonaro não houve investimento, né? O país parou. Quer dizer, na Bahia você inaugurou agora parte do Minha Casa Minha Vida que estava pronto no governo Dilma. Não terminaram coisas simples. Nós temos obras paradas no país inteiro, e obras estratégicas que não estão sendo tocadas, e isso, obviamente, não ajuda na recomposição do emprego e da renda, não ajuda na geração de impostos, não ajuda na redução do endividamento da própria população. Então, a gente precisa rediscutir isso de uma forma que a população receba mais benefícios e ela consiga, então, ter uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, nós temos investimentos insuficientes em educação, insuficientes em saúde, e, para além disso, há uma série de outros investimentos necessários para a retomada do país, né? Nós continuamos com situações gravíssimas, foi completamente paralisada, por exemplo, a questão da reforma agrária, né? A gente tem um déficit urbano, habitacional, brutal, quer dizer, 1,5 trilhão ao ano,
você já resolveria o déficit habitacional, né? Em 2, 3 anos não teria nenhum brasileiro sem moradia. Quer dizer, não é razoável que a gente pague de juros ao setor privado algo que poderia estar sendo destinado à população, né? Isso sem mexer nos parâmetros básicos da economia, que é bom a gente lembrar que nós não temos dívida externa, né? Apesar da queda da balança comercial, ela continua superavitária, então nós não estamos devendo para ninguém lá fora. Nós temos 320 bilhões de dólares de reserva, então a taxa de câmbio nós determinamos da maneira que a gente quiser, então a gente tem sim uma capacidade de fazer uma gestão muito melhor do que foi feita nos últimos anos e que, obviamente, privilegiou setores ricos da população em detrimento da população mais pobre. Tirou dinheiro do pobre e da classe média. A classe média... É o Robin Hood ao contrário. A classe média sofreu nos últimos 6 anos uma perda financeira absurda, né? A questão, por exemplo, da recomposição dos salários dos aposentados, desde a FHC, você tem um desmonte muito grande, quer dizer, a inflação do idoso é muito pior, né? Aumento dos remédios, de plano de saúde para quem tem, mas também da alimentação, isso tudo impacta de maneira diferente os setores da população brasileira. Então, é preciso que a política econômica também leve isso em conta para que a gente consiga uma equalização maior e que a população tenha uma qualidade de vida melhor que a gente tem. Veja, eu não citei nem o nosso déficit educacional, quer dizer, o país parou completamente os investimentos em pesquisa, reduziu drasticamente o número de mestres e doutores formados, né? Não é simplesmente titulação, não é isso. Nós estamos falando da paralisação de pesquisas que salvam vidas, né? Pesquisas que têm importância não só para nós brasileiros, mas mundialmente. Nós temos pesquisas avançadíssimas no país que pararam, né? Além do problema grave, por exemplo, do caso da Petrobras, na questão das compras governamentais, que passou a comprar navio de fora e fechou a indústria naval. Só a indústria naval nós estamos falando aí de 600, 700 mil empregos, né? Que inicialmente começaram a ser destruídos pela Lava Jato, mas que depois tiveram também uma contribuição muito grande do Temer e do Bolsonaro na destruição do setor naval brasileiro. Então, são muitos os desafios. Nós estamos já aqui na nossa tela com o professor Zé Artigas. O professor Zé Artigas está conosco. Seja muito bem-vindo. Nós estamos tratando do tema hoje aqui sobre os impactos do aumento dos combustíveis e a possível queda dos juros do Banco Central. Nós estamos tratando desse tema e o Geton estava nos falando aqui da importância desses elementos todos que compõem a economia para a retomada do crescimento brasileiro. Trazendo as suas boas-vindas e a gente deixa aqui para você, deixa uma deixa que é como é que você vê aí a questão do aumento dos combustíveis, como é que você viu aí toda a discussão em torno disso essa semana. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Gelton, boa tarde, Edson, e a todos os que nos acompanham aqui no Roda de Conversa. É um prazer estar com vocês. Peço desculpas a vocês por ter chegado um pouco atrasado. Peguei um trânsito inesperado e por conta disso, esse atraso, eu não consegui pegar a fala completa do Gelton. Peguei agora o final, que ele estava colocando, eu concordo integralmente com ele, com as críticas acerca das taxas de juros impraticáveis que nós temos hoje no Brasil e que precisam ser alteradas urgentemente. Eu acho que ao lado dessas taxas de juros que não tem compatibilidade com a realidade nacional e internacional, nós temos que rediscutir também
os sistemas de metas de inflação e o sistema de ancoragem fiscal. Eu acho que são duas questões que andam relativamente juntas e que têm que ser enfrentadas de imediato, né? Eu acho que a questão dos preços administrados pela Petrobras é uma questão que já estava na previsão, né? O que Bolsonaro fez no ano passado, na minha opinião particular, foi um crime eleitoral. Ele usou a máquina pública para se beneficiar eleitoralmente de isenções fiscais que, num momento de profundo déficit fiscal, não resolveria o problema como não resolveu e serviria apenas como plataforma eleitoral, o que de fato aconteceu. Porque quando a gente reduz a alíquota ou produz isenção fiscal sobre combustíveis, é claro que isso tem um impacto em cascata, uma vez que praticamente toda a produção brasileira é transportada via rodoviária, e claro, o aumento do diesel impacta em cascata no aumento de todos os outros produtos, né, brasileiros, mas do ponto de vista da gasolina e do álcool, o impacto maior foca nas classes médias e nas classes elevadas, né? O trabalhador pega ônibus, o trabalhador vai pagar mais caro no ônibus e não vai se valer da isenção fiscal na gasolina, né? O trabalhador pega trem e pega metrô, ele não vai trabalhar de automóvel próprio, né? Então, quer dizer, essa isenção, ela não veio para saldar uma dívida social brutal que nós tivemos nos últimos anos com o aumento da miséria, da pobreza e da fome, né? Foi uma ação eminentemente eleitoral e, na minha opinião, irresponsável do ponto de vista fiscal, porque não se sustenta. Não se sustenta porque os acordos com os estados para que o governo federal saldasse a diferença de arrecadação que os estados teriam em função da redução das alíquotas do ICMS, isso ainda vai ser um problema para ser destrinchado nos próximos anos, né? E o déficit produzido nos últimos meses em função dessa política irresponsável está aí, pressionando negativamente a capacidade de investimento do Estado em outras áreas mais prioritárias, como saúde, educação, etc. e tal, ciência e tecnologia. Então, eu acho que essa questão do preço do petróleo é o começo de uma batalha enorme que eu acho que será vencida pelos brasileiros, que é uma batalha contra a política de preços da Petrobras. Né? Uma política, na minha opinião, também irresponsável, né? Que só valoriza os acionistas. Né? A Petrobras foi a empresa no ano passado, 2022, que mais distribuiu dividendos no mundo. É inaceitável um país periférico ter uma empresa estatal que é a maior distribuidora de dividendos para a iniciativa privada estrangeira. Quer dizer, é recurso brasileiro, é riqueza brasileira exportada diretamente para o exterior na forma de dividendos, sem tributação sobre esses dividendos. Quer dizer, isso é roubo do país, espoliação. É um crime lesa pátria. Então temos que rediscutir essa política de preços da Petrobras. Né? A política que vinha sendo encaminhada nos anos anteriores a Temer, né, é uma política que levava em consideração os preços do petróleo de acordo com uma volatilidade no longo prazo. De forma que a Petrobras poderia ir adequando, evitando as oscilações permanentes no mercado internacional e adequando seus preços no longo prazo para não punir a população diariamente com aumentos praticamente cotidianos, como vinham acontecendo até o ano passado. Né? Qualquer impacto internacional, né, acaba afetando o preço do petróleo, e isso, naturalmente, com essa política irresponsável da Petrobras, atinge negativamente o consumidor. Né? E outra, a Petrobras vem sendo irresponsável ao vender sistematicamente as suas refinarias. Agora nós produzimos petróleo no Brasil, somos superavitários em petróleo, mandamos o petróleo para o exterior para refinar lá fora e compramos o produto refinado por 3 vezes o valor. Quer dizer, um produto que poderia estar sendo refinado no país. Né? Vendemos a mais antiga refinaria do país,
Landulfo Alves, lá em Camaçari, refinaria que foi construída por Getúlio Vargas antes da existência da Petrobras. Não existia nem Petrobras, e Getúlio Vargas, pensando estrategicamente, construiu refinaria de petróleo no Brasil. Agora, essa política irresponsável dos últimos anos vem alienando o país desse elemento estratégico, que é a existência de uma indústria de petróleo e gás articulada em toda a sua cadeia produtiva. É isso que nós temos que retomar investimento. Desde 2014 e 2015, a Petrobras parou de investir. A partir de 2016, inaugurou uma plataforma de desinvestimento e venda de ativos. Né? Enormes, gigantescos investimentos, os maiores investimentos da história do país foram feitos entre 2007, quando o lançamento do PAC, até 2012. Né? Nesse período, a Petrobras foi a empresa que mais investiu na história do país. Né? Vinha produzindo investimentos de grandíssimo porte na produção de novas refinarias, na construção de novas refinarias. 3 plantas industriais de refinarias estavam em construção. Em Suape, em Pernambuco, né, em Pecém, no Ceará, e em Itaqui, no Maranhão. Né? 2 dessas refinarias, a do Maranhão e a do Ceará, não foram construídas, apesar de todas as obras já estarem avançadas, foram paradas as suas obras e foram vendidos os espólios dessas obras no projeto de desinvestimento da Petrobras. Uma irresponsabilidade, um absurdo. As 2 refinarias que iam ser construídas no Maranhão e no Ceará iam tornar o Nordeste autônomo no refino de óleo diesel, porque as 2 eram para a produção de óleo diesel. O que nós temos como mais preocupante na política de petróleo é exatamente o óleo diesel, porque não estamos falando de famílias, de pessoas, de CPFs, estamos falando de CNPJs que precisam ancorar os seus custos no preço do óleo diesel, porque o caminhão funciona a óleo diesel, não funciona a gasolina, não funciona a etanol. Né? Agora, se a gente não tem refinaria e o óleo diesel acaba chegando ao Brasil importado por um preço muito superior àquele que poderia ser produzido no Brasil, é uma demonstração cabal de que a Petrobras está fazendo o jogo do mercado internacional e de seus acionistas e não o jogo de patrocínio do desenvolvimento do nosso país. Né? Outra questão associada a essa diz respeito também, né, à política ambiental da Petrobras. Agora, por exemplo, a Petrobras começou a assumir uma política de defesa de uma plataforma ambiental de equilíbrio, diferentemente do que vinha acontecendo no passado. Por exemplo, essa mudança do governo, muito salutar e responsável, diga-se de passagem, de discriminar a retomada dos impostos sobre a gasolina e sobre o etanol de forma distinta, né? Ou seja, o combustível fóssil, a gasolina, vai pagar mais caro, a alíquota vai ser superior. Já o combustível de fonte renovável vai ser a alíquota inferior. Para quê? Para que estimular que o brasileiro da classe média, que é o que vai num posto de gasolina encher o seu tanque, porque pobre não vai para posto de gasolina, só vai para posto de gasolina como na qualidade frentista. Né? Agora, quando a classe média chegar no posto de gasolina, ela vai pensar 2 vezes, fazer a continha lá, multiplica por 0,7 o preço da gasolina e ver se compensa botar o álcool. Com o tempo, em face dessa distinção tributária, vai ser mais interessante para os brasileiros, como foi no passado, na época do pró-álcool, vai ser mais interessante para os brasileiros consumirem álcool, ou seja, uma fonte de energia renovável, em substituição à gasolina. Por 2 motivos isso é bom. Primeiro, obviamente, para a proteção do meio ambiente, né? E redução dos efeitos de aquecimento global. E o segundo efeito é porque o etanol é produção nativa, né? A gasolina, embora sejamos grandes produtores de petróleo, a gasolina vem do exterior porque o seu refino é no exterior. Então, isso obviamente gera emprego, gera lucro, gera dividendos para os acionistas das empresas estrangeiras. Né? Agora, nós precisamos gerar emprego, renda e desenvolvimento
para o nosso país. Então, essa política da Petrobras é uma política que aliena dos brasileiros a oportunidade de exercício da sua própria soberania econômica. Temos que pensar no nosso mercado. E temos um gigantesco mercado muito interessante para as grandes corporações do petróleo, que procuraram, através do governo dos Estados Unidos, do governo não, porque foram vários governos, desde o Obama, que vem atuando de uma forma intensa para destruir a Petrobras. E aí não tem distinção entre democratas e republicanos. O que os americanos fizeram com a Petrobras, através da Lava Jato, foi também um crime lesa pátria. Vocês devem estar lembrados das denúncias comprovadas de que a presidente Dilma Rousseff e toda a diretoria e alguns setores técnicos da Petrobras estavam grampeados pelos serviços de inteligência da NSA dos Estados Unidos. Logo depois, em paralelo a essa espionagem industrial e essa espionagem político-estratégica e militar, paralelamente, a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, em associação com o Pentágono, vinha preparando aqueles elementos brasileiros que passariam a atuar lesa pátria contra a soberania nacional, entre eles Sérgio Moro. Entre eles, Deltan Dallagnol. Dallagnol, que foi fazer formação em Harvard, junto a um grupo coordenado pela Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, e o próprio Sérgio Moro, que passou por um curso de formação de juízes da América Latina, feito pela Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, exatamente para fomentar a guerra híbrida nos países da América Latina e desestruturar os governos progressistas na região. Fez isso no Brasil, fez isso em Honduras, fez isso no Paraguai, está fazendo isso o tempo todo. Por exemplo, o que foi a Lava Jato no Brasil? Foi um braço dos interesses das grandes corporações do petróleo e de outros grandes setores oligopólicos da economia americana, para desestabilizar o governo progressista no Brasil da Dilma Rousseff. Fez a mesma coisa. E tentar prender, e chegaram a prender o Lula, a prisão do Lula, a tentativa de prisão do Evo Morales, a tentativa de prisão do Rafael Correia, a tentativa de prisão da Cristina Kirchner, a tentativa de impeachment em Michelle Bachelet, a tentativa de impedimento da candidatura progressista no Uruguai, as inúmeras tentativas de golpe e insurgência na Venezuela, todos eles patrocinados pelos Estados Unidos. Então a gente tem que entender o problema da Petrobras a partir de uma matriz mais ampla, das relações estratégicas internacionais. A Petrobras não é qualquer empresinha. A Petrobras é um ativo fundamental na orquestração do poder mundial. Ela é uma das maiores petrolíferas do mundo, é a maior empresa do nosso país, é a que produz mais dividendos, é a que produz mais lucros e é a que emprega mais. Portanto, não é qualquer coisa. Temos que pensar a Petrobras ancorada em um projeto de desenvolvimento nacional. E, para tanto, além da mudança da política de preços, que não pode ficar oscilando de acordo com os interesses internacionais, inclusive porque a gente é superavitário em petróleo, segundo, é preciso retomar a plataforma de investimentos da Petrobras. Terceiro, é preciso colocar para funcionar por toda a capacidade instalada as unidades de refino que nós temos no Brasil. A própria Petrobras ainda controla refinarias que não estão sendo utilizadas no território nacional. A gente está mandando petróleo para o exterior para refinar lá fora, para depois comprar por um preço super apreciado, enquanto a gente poderia estar refinando no Brasil. Por que não estão refinando no Brasil? Porque o interesse dos governos Temer e Bolsonaro era patrocinar as grandes corporações internacionais, principalmente as ligadas aos Estados Unidos. Então é preciso mudar a política. Oi, pode falar. Eu estava comentando isso antes. A Gabriel Passos, em Minas Gerais, ela está com 25% de utilização nos últimos 6 anos. Pois é, 25%. Nós temos capacidade instalada. Não é nem falar, nós precisamos construir novas unidades. Nós temos, antes de construir novas unidades, porque isso são investimentos de bilhões, não é? Nós fechamos fábrica de fertilizante.
Exatamente. É uma irresponsabilidade. De fertilizante internacional, porque fechamos nossas unidades produtoras de fertilizante no governo de Telma e Bolsonaro. É um governo, os governos que estupidez não é estupidez, é um interesse de alienação do patrimônio brasileiro, da riqueza brasileira para os estrangeiros. É deliberado, não é? Não é, o Bolsonaro e sua equipe eram ignorantes. Eram, sempre foram. Mas não foi a ignorância que conduziu à orientação dessas políticas. Foi o interesse internacional das grandes corporações e a subordinação integral do Bolsonaro e também do Temer aos interesses estrangeiros, particularmente aos interesses das corporações do chamado Deep State dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem que olhar com muita cautela isso. Né? O Bolsonaro fez tudo de forma planejada, né? De forma orquestrada. Né? Quebrou as subsidiárias, vendeu a Transpetro. A Transpetro era a maior consumidora de unidades de navios no Brasil. Foi ela que permitiu a reconstrução do Parque Naval brasileiro nos últimos anos, que agora foi completamente destruído. Né? Por exemplo, em Suape, né, em Pernambuco, onde a Petrobras inaugurou a refinaria Abreu e Liba. Né, uma enorme refinaria, num enorme parque industrial, né, construiu ali em Suape também a petroquímica e todos os navios produzidos por duas grandes empresas navais, né, a Atlântico Sul, o Estaleiro Atlântico Sul era o maior estaleiro das Américas, era porque fechou. Maior estaleiro das Américas, tá? Ao lado do estaleiro Atlântico Sul tinha um estaleiro Promar, né, voltada para a produção de navios gazeiros. O estaleiro Atlântico Sul era para a produção de navios e plataformas, porque a política de conteúdo nacional da Petrobras exigia que as plataformas de petróleo, de exploração, fossem produzidas no Brasil. Daí a demanda para essa indústria naval. E quem demandava? A Transpetro. Quem demandava a indústria naval do Rio de Janeiro? A Transpetro. Quem demandava a indústria naval do Rio Grande do Sul? A Transpetro. E agora? Agora quebrou a indústria no Rio Grande do Sul, quebrou no Rio de Janeiro, quebrou em Pernambuco. Acabou a indústria nacional em pouco mais de 4 anos. Exatamente porque o maior comprador não compra mais e não é mais brasileiro, né? A Transpetro foi alienada. Eu vou falar alienada, né? Porque quando a gente fala vendida, da forma como foi vendida, abaixo do preço do mercado, né? Com financiamento público, é melhor falar alienação. Está mais próximo de roubo do que propriamente de compra. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo concreto, dados oficiais. A Petroquímica Suape, da Petrobras, tá? Produtora, eram 3 unidades produtoras, unidades industriais, produzia PET e produzia uma série de produtos que o Brasil é deficitário, reduzindo a nossa dependência, principalmente em alguns produtos fundamentais para a indústria de tecelagem de tecidos de alta titulagem. Né? Então, nós reduzimos a nossa dependência a algo em torno de 600 milhões de dólares por ano com a produção da Petroquímica Suape. A Petroquímica Suape demorou 4 anos a 5 anos para ser construída, ao custo total final de algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e foi vendida para uma empresa dos Estados Unidos, né, por 850 milhões de reais, menos do que o preço de construção da petroquímica. E mais, essa mesma a mesma Petroquímica Suape tinha um lucro líquido anual de 600 milhões. Quer dizer, ela foi vendida, foi alienada por um valor pouquíssimo maior do que a arrecadação líquida, não estou falando arrecadação bruta, a arrecadação líquida de 1 ano da empresa. Quer dizer, doaram a empresa para o capital internacional. E agora se a gente precisar de produtos e insumos dessa petroquímica, vamos ter que exportar capital para o exterior.
né? Então, veja, a Petrobras tem que mudar a sua política, tem que voltar a ter uma política de investimentos, tem que reconstruir toda a cadeia que controlava no setor de petróleo e gás, não apenas a exploração, que é a parte mais deficitária. A exploração envolve pesquisa, né? Agora, distribuição não, você pega tudo pronto e vai distribuir aí, é só vender, é barato, você tem um lucro imenso. Agora, para quem passa 20 anos fazendo pesquisa sem ter lucro algum, é que fica com o ônus. Deixaram para a Petrobras o ônus da pesquisa, da exploração em águas profundas, do desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração do pré-sal, enquanto as melhores plataformas de busca do petróleo ficaram com capital estrangeiro. Vejam que nos últimos leilões o capital estrangeiro não queria aquilo que era deficitário, aquilo que não tinha garantia de retorno. Compraram todos os setores, né, de exploração que era certo um lucro garantido. Agora, tudo aquilo que era de risco, a Petrobras assumiu. Né? Quer dizer, esse tipo de política inconsequente, uma política entreguista, uma política contrária à soberania nacional tem que acabar. E a Petrobras, eu acho que vai começar a acabar com isso, com a mudança de padrão de gestão. Né? Eu acho que a partir de agora, finalmente, temos um novo presidente da Petrobras, compromissado com o desenvolvimento da empresa e também do Brasil. Temos que pensar que a Petrobras é uma empresa estatal, não tem que pensar no acionista primeiro, tem que pensar no país, né? No acionista depois. Então, eu acho que essa nova política vai começar a ser desenhada, primeiro com uma discussão franca sobre a capacidade da política de oscilação de preços diária, de acordo com o mercado internacional, de cumprir as metas da própria empresa. Eu acho que isso não se sustenta, né? Não é bom para o país, também não é bom para a empresa. Ah, mas a Petrobras teve 41 bilhões de lucro agora no último ano e tal coisa. Sim, poderia ter tido muito mais. Agora, nós temos que pensar o lucro da Petrobras não olhando para 2022, 2021. Temos que olhar nos últimos 20 anos, nos próximos... Temos que planejar para os 10 anos. Ela tem que dar lucro nos 10 anos. E não a cada dia. E não a cada mês. A mesma coisa nós temos que pensar quando pensamos em âncora fiscal. A âncora fiscal de hoje é a mais irreal do mundo. O teto de gastos dos 20 anos é irrealizável. Foi aprovado no governo Temer. O Temer mesmo, que aprovou, não cumpriu. Nenhuma vez. Nos 2 anos que ficou lá, não cumpriu o teto. Aí teve que pedir autorização para o Congresso Nacional para fazer déficit. Entrou o Bolsonaro defendendo essa política fiscal, e o que ele fez? 4 anos sem cumprir meta. 4 anos estourando e tendo que várias vezes ir ao Congresso. O ano passado ele foi 2 vezes para a 3ª vez. No final, ele não foi a 3ª vez porque ele fugiu do país depois da eleição. O Lula teve que assumir esse encargo lançando, né, a proposta da PEC da transição. Mas, na verdade, o que era a PEC da transição? Uma 3ª iniciativa do Congresso Nacional em aprovar a ampliação dos gastos para além do teto. Isso é o quê? Uma demonstração cabal de que o teto não existe, não dá para praticar. Tem que acabar com ele. Agora, precisa ter uma âncora fiscal. Agora, essa âncora fiscal não pode ser de 1 ano. Porque de 1 ano, 1 ano da Covid, o Brasil, o mundo foi ao colapso. E a gente vai tomar como referência o momento do colapso. A gente tem que tomar como referência um período mais amplo. Porque esse negócio de que tem que ser, só pode gastar o que foi da inflação do ano anterior. Primeiro que a inflação do ano anterior não necessariamente é a inflação do ano em que se julga o orçamento, porque, né, a inflação ela é volátil. Se a gente tomar a média, pode ser que exista aí, nós trabalhamos geralmente com inflações altas, a média pode dar uma defasagem de 4%, 5%. Agora, imagina, 5% é uma enormidade. Né? E aí, imagina um Estado com 5% de menor de capacidade de investimento. Isso é terrível. Né? Então, temos que mudar a política de preços da Petrobras. Pode falar, Jota. Só contribuindo, quer dizer, a questão da teoria monetária mais moderna, inclusive, tem questionado muito
essa questão que foi colocada no passado do endividamento do país e das formas de remuneração, inclusive do ponto de vista de geração de inflação, e isso foi completamente derrubado. É uma teoria que no Brasil está sendo falada, mas os principais centros de pensamento econômico do mundo já não trabalham com isso. Esse endividamento do Estado ele é autofinanciado. Se você tem moeda própria, o déficit você resolve. Né? Você resolve. Então, e nós temos 380 bilhões de reservas internacionais, nós temos como controlar o câmbio. Então a gente define isso, é muito tranquilo. Quer dizer, a gente estava conversando exatamente isso da nossa soberania conquistada no governo Lula. Nós não temos déficit externo, a dívida é toda interna. Então eu determino o tamanho da dívida. Na verdade, através da taxa de juros, eu posso reduzir o endividamento. E aí, eu posso, inclusive, liberar na mesma proporção que eu reduzo o endividamento, eu aumento a capacidade de investimento do Estado. Isso é fundamental, o Estado precisa investir. Né? A capacidade de interlocução dele, eu acho que mais do que isso, o sentimento de pertencimento do cargo, ou seja, o exercício do cargo e o tamanho que ele tem, o legitima para conversas que ele pode fazer de forma republicana. Ele não é um servo, ele é um capacho do Congresso. Então, ele mostra claramente a soberania e o tamanho dele. É o terceiro mandato, não há ninguém hoje, e até esse momento histórico, alguém do tamanho do Lula. E é preciso que o Congresso respeite o tamanho do Lula e a quantidade de votos que esse cidadão carrega. Então, além da legitimidade política, do reconhecimento internacional, da capacidade de interlocução política, há claramente um reconhecimento mundial, e eu diria mais, há poucas figuras mundialmente hoje com a capacidade de interlocução que o Lula tem. E isso é reconhecido tanto externamente, porque todos os fóruns mundiais querem receber o Lula, quanto internamente. A forma de negociar e de conversar com o Congresso mudou completamente. Isso já é claro, já é nítido, desde a aprovação do ano passado do orçamento, da forma que aconteceu e da forma que ele tem conduzido. Eu quero escutar o professor Artigas e você também, professor Edson, porque o Lula é realmente uma aula, é uma capacidade de exercício da atividade republicana, que é uma recuperação do país, que a Lava Jato veio para destruir a política, né? E o Lula recupera isso, quer dizer, eu tenho adversários, mas eu não tenho inimigos. Ele conversa, inclusive, com quem o perseguiu. Isso é de um tamanho que, tirando Márcia Lucena e poucas pessoas que eu conheço, tem a capacidade de fazer algo desse tipo em prol da população brasileira, porque, na verdade, se trata disso. Ele não pessoaliza a atuação dele enquanto presidente da República. Ele é um ser republicano no mais estrito da palavra. Artigas. É isso mesmo. O Gelton está coberto de razão. Eu não vejo nenhuma liderança internacional, mundial hoje, com o tamanho que o Lula tem, com a capacidade de diálogo, de articulação com todos os países do mundo, como o Lula. Talvez a figura que chegasse próximo ao ombro de Lula hoje em âmbito internacional seja o Papa Francisco. À exceção do Papa Francisco, não há nenhuma outra liderança internacional global hoje que tenha trânsito tão aberto e tenha a capacidade de diálogo e negociação tão ampla quanto o Lula. Então, eu acho que a gente tem o maior líder do mundo
no século XXI, na presidência da República, e isso nos dá uma grande esperança, exatamente porque os desafios que nós temos nessa década são imensos, e são imensos exatamente porque nós tivemos, depois do golpe, um processo de destruição das relações institucionais, né, dos checks and balances, das relações de respeito mútuo entre os poderes, né, e da própria liturgia do cargo, do reconhecimento da relevância, da importância que o cargo da presidência da República representa. O cargo de presidente da República não é o cargo voltado para aqueles que elegeram o presidente da República. Então é importante, depois de anos em que o Bolsonaro jogou pela lata do lixo a liturgia do cargo, né, termos um presidente que sabe o papel que ocupa, que dá legitimidade a esse papel e consegue, com essa capacidade de diálogo, começar a reconstruir o eixo das instituições brasileiras, das relações diplomáticas internacionais, das relações diplomáticas internas entre os poderes e, particularmente, do governo com o Congresso Nacional. Relações republicanas e institucionais. Não são relações na base da família, na base da amizade, né? Relações clientelistas e relações patrimonialistas, como foram as caracterizadas durante os últimos anos, né? Relações mediadas pelo privatismo, pelo interesse familiar, por uma ação antirrepublicana, né? Então, agora, não só temos um exemplo do que é fazer política republicana em uma república, mas também o que é checks and balances, o como é importante, né, manter relações de equilíbrio e legitimação dos poderes que se contrapõem ao executivo. Se contrapõe no sentido de que cada poder exerce um poder que impõe limites ao outro. De alguma maneira, ao mesmo tempo que nós temos que prezar e valorizar a correlação, a integração e também a independência dos poderes, é preciso entender que cada poder limita o outro poder. Essa é uma discussão que a gente ainda vai ter que fazer por muitos anos, é uma discussão que vem acontecendo em âmbito global, né? A extrema-direita no mundo inteiro tem mais ou menos o mesmo padrão de destruição das instituições liberais e republicanas. Aqui no Brasil, com o Bolsonaro, não foi diferente do que aconteceu em vários outros lugares do mundo onde a extrema-direita chegou ao poder, né? E agora é preciso rediscutirmos checks and balances, né? Eu acho que o Lula, nesse primeiro momento, ele está numa ação muito intensa e eu acho que necessária de reconstrução das pontes de diálogo com o Congresso Nacional, com o Judiciário, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que rediscutir essas relações também, né? Porque esses últimos anos de desmonte das relações institucionais e do equilíbrio de poderes no país abriu caminho tanto para a autocracia do legislativo, como, por exemplo, no golpe contra Dilma Rousseff, né? Um golpe notoriamente sem fundamento, que embora tenha se regrado pela legalidade procedimental, não foi eivado de nenhuma legitimidade, inclusive, né, o mote do processo que levou Dilma à destituição foi rejeitado como crime de responsabilidade pela Suprema Corte do país, quer dizer, foi um processo também que pode ser questionado na órbita da sua legalidade, né, porque geralmente ele fala, não, foi um processo ilegítimo, mas legal. Não, processo legal que tem como objeto um elemento inexistente é processo nulo de acordo com os códigos brasileiros. Quer dizer, se não foi crime de responsabilidade a pedalada fiscal e o plano safra da Dilma, então o impeachment foi um ato de ilegalidade. Independente de entrarmos em contendas jurídicas, né, a realidade é que foi um processo eivado de ilegitimidade. E agora nós temos que rediscutir o que foi a Lava Jato. Essa semana foi muito salutar para a gente repensar o que foram os últimos anos. No mesmo dia, né, nós tivemos o avanço do Supremo Tribunal Federal contra um processo do Superior Tribunal Militar que queria julgar militares
na sua corte, né, e o Supremo trouxe para o âmbito da Suprema Corte o julgamento de casos de crimes civis promovidos por militares. Tá? Isso foi muito importante porque deixou muito claro a preponderância do judiciário sobre as Forças Armadas. É preciso impor limites às Forças Armadas. O Executivo começou a fazê-lo, né? Destituindo os comandantes militares e inaugurando uma nova política de limitação das ações políticas executadas por militares. Segundo, começando a operação limpeza, retirando os DAS e destituindo dos cargos de indicação os militares incompetentes que foram colocados em todos os ministérios da esplanada, né? E a segunda notícia muito importante da semana, que aconteceu no mesmo dia, foi o afastamento do juiz Bretas no Rio de Janeiro, que é a própria emanação do Sérgio Moro carioca, né? Um criminoso, falo isso com todas as letras. Se quiserem gravar e botar no Jornal Nacional, dou toda a autorização para isso. Criminoso. Assim como o Sérgio Moro é um criminoso, né? O Bretas é outro criminoso, usando a lei para fazer política e para defender interesses pessoais e familiares. Um criminoso que deveria estar na cadeia, que deveria ser expulso da instituição a bem do serviço público, e não apenas afastado. Mas, claro, eu apoio o afastamento, uma vez que o processo ainda está em julgamento, né? Enquanto é julgado, investigado, ele tem que ser afastado. Fez muito bem o Conselho Nacional de Justiça. Depois do freio de arrumação dado pelo Gilmar Mendes, quando o Supremo mudou de posicionamento e começou a punir a Lava Jato. A mesma coisa, né? Porque quando o Gilmar Mendes mudou de posição em respeito à prisão após segunda instância de condenação em processo criminal, mudou a correlação de forças do Supremo Tribunal Federal e foi puxado o freio de arrumação. Dali para frente, tudo mudou, né? O juiz Sérgio Moro pôde ser julgado, condenado, né? Os processos do Lula puderam ser anulados, ele solto. E agora, né, seguindo o mesmo caminho do freio de arrumação, retomando a normalidade jurídica esperada, o Conselho Nacional de Justiça finalmente resolve julgar, porque o processo do Sérgio Moro também chegou no CNJ. A ministra Carmen Lúcia tirou da pauta 5 vezes. 5 vezes. Ela não queria votar, ela estava defendendo o Sérgio Moro, ela não estava defendendo a lei. Ela estava defendendo as ilegalidades. Por isso que eu vivo dizendo, o Supremo Tribunal Federal foi onisciente, foi conivente, foi cúmplice das arbitrariedades da Lava Jato, no Paraná e também no Rio de Janeiro. Só que agora, passado o período do freio de arrumação, o CNJ finalmente faz o papel que esperávamos que tivesse feito no passado, que é punir aqueles que abusam do seu poder. Eu acho que isso é muito importante e lança uma luz sobre a necessidade de revisarmos, de fato, né, o papel dos militares e o papel do judiciário na órbita normativa e institucional. Qual é o papel real do CNJ para o país? Ele controla, ele é uma instituição de controle ou uma instituição de garantia de privilégio e de corporativismo? O CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, é um órgão a serviço dos procuradores ou a serviço da sociedade brasileira? Né? O Supremo, quais os limites de arbítrio do Supremo? Agora, por exemplo, né, eu sou completamente favorável ao encaminhamento dos processos contra os golpistas que estão sendo tramitados na órbita do Supremo Tribunal. Contudo, é preciso que a gente observe que esses processos vêm sendo eivados de vamos dizer, pelo menos de uma novidade não prescrita na ordem legal. Né? Em nenhum momento, em nenhum código brasileiro, né, um juiz pode inaugurar processo, investigar e julgar. Processo nenhum. O Supremo Tribunal Federal só pode inaugurar processos, abrir processos, quando trata de objetos relacionados a ações executadas dentro das suas dependências, ou seja, dentro dos prédios onde funciona o tribunal. Fora disso, é a Procuradoria-Geral da República que tem que abrir processo.
né? O Supremo não pode abrir processo regularmente. Só que nós não estamos vivendo num ambiente regular, normal, esse precedente jurídico do qual você se refere, 8 de janeiro está incluso, é aquele processo da fake news. Então, por um instituto chamado de economia processual, né, o juiz natural do processo das fake news incorporou os autos do processo do 8 de Mas ele não é juiz natural coisa nenhuma, Edson. Ele foi indicado, ele não é um juiz natural, ele foi indicado sem passar pelo processo eletrônico de distribuição processual. Tem complicações nesse processo. Tudo bem. Ele foi indicado pelo Toffoli. Ele não foi, porque o normal, qualquer processo que chega no Supremo vai para o sistema, e o sistema distribui pelos juízes. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Mas no caso do fake news, era o processo que abriu-se prioritariamente administrativo para ver a questões da agressão aos prédios do Supremo Tribunal Federal. Não foram os prédios. O objeto da ação é das fake news. Então, são informações falsas divulgadas de ataque às... Mas isso não tem nada a ver com ataques aos prédios do Supremo. No caso particular do 8 de janeiro, aí sim. Mas como esses processos foram apensados aos outros processos já em curso, então fica agora, esse negócio. A grande questão é quem detém, né, a última palavra. O que está em discussão há muito tempo e o que os militares voltam a todo tempo a essa questão, principalmente os militares fascistas. No fim da ditadura militar, a gente manteve aquele artigo 142 da Constituição que sugere que, em defesa da ordem e da segurança pública, os militares supostamente poderiam intervir na ordem institucional brasileira. E os militares a todo tempo, os golpistas, se valem desse artigo que foi mantido, né, em face das negociações complexas da transição democrática na nossa Constituição. Então, alguns militares golpistas, fascistas, acham que eles seriam a última palavra em caso de crise institucional. Seriam como que o poder moderador. Tá? Já os juízes da Suprema Corte acham que não. Acham que eles deveriam assumir o papel de poder moderador, ou seja, a última palavra. Então, quando agora o Supremo tira do STM e bota pro STF o julgamento dos militares, ele está deixando muito claro, quem manda em última instância é o Supremo, não são as Forças Armadas. Agora, isso coloca também em dúvida a capacidade, quer dizer, a legitimidade que a Suprema Corte no Brasil deve ter como agindo na forma de um poder moderador. Isso não é prescrito na nossa Constituição. Né? Estados de exceção são previstos na Constituição. Temos estado de guerra, temos estado de sítio, temos estado de emergência. Estados de exceção existem. Agora, quando decretá-los, quem os decreta e em que circunstâncias, por quanto tempo e de que forma. Tudo isso precisa ser discutido exatamente para que daqui a algum tempo não venhamos a ter novas crises, seja por conta da ação arbitrária dos militares, seja por conta da ação arbitrária dos tribunais, que coloquem em maior risco a nossa democracia. Porque, ok, o Supremo puxou o freio de arrumação, está procurando recolocar o país nos trilhos da legalidade. Né? Ótimo. Agora, nós não podemos fechar os olhos ao passado, porque sabemos que esses mesmos 11 juízes que agora procuram recolocar o país na ordem normal da Constituição, foram aqueles que vetaram a Constituição aprovando medidas que são radicalmente opostas àquilo previsto pelo legislador constitucional. A prisão em segunda instância é uma arbitrariedade absurda, antidemocrática, e o Supremo foi lá, aprovou e deu guarida a todo tipo de arbitrariedade durante anos. Quer dizer, eu lembro o que esses juízes fizeram no verão passado,
E eu não vou esquecer. E é preciso que lembremos, para que eles não voltem a fazê-lo da mesma maneira ou de forma adaptada no futuro. Porque isso aconteceu com os militares. No passado, na redemocratização, nós não limpamos a casa. Nós jogamos a sujeira para baixo do tapete e fizemos acordo com os militares, mantendo o artigo 142. Na hora da redemocratização, jogamos a sujeira para baixo do tapete para evitar conflitos e permitir uma transição segura. Na hora de fazer reforma do judiciário, não reformamos as Forças Armadas na transição democrática, não reformamos o judiciário. Aconteceu o quê? Eles botaram as manguinhas de fora e na primeira oportunidade deram o golpe. Né? Os militares tentaram dar o golpe e o judiciário garantiu a execução do golpe, né? Dando guarida, dando legitimação, né? E sendo cúmplice. Como dizia o Romero Jucá, o grande Romero Jucá, né? O golpe foi feito com um grande acordo nacional com o Supremo, contudo. Né? Quer dizer, é preciso que nós... Agora não é o momento. Agora é o momento de paz. Mas precisamos, nos momentos de paz, nos preparar para a guerra, como dizia o velho Nicolau Maquiavel. Agora é o momento... E 10 minutos... Só fechando. Agora é o momento de aproximar o executivo do legislativo, do judiciário, criar relações institucionais, criar diálogo, criar respeito mútuo entre as instituições, mas não podemos perder de vista a necessidade de reformas institucionais mais profundas para que não sejamos submetidos a outra onda de arbítrio. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Hoje Professor. Nós tivemos a participação da professora Márcia, que está em trânsito do Rio de Janeiro para João Pessoa, onde ela foi participar de um evento, né? E já andamos 1 hora e quase 40 minutos de programa. Então, vamos fazer as considerações finais. Primeiro de Gelton Pinto Coelho e, na sequência, do professor José Artigas. Gelton, com você. Eu queria finalizar bem rapidamente com a notícia que eu acabei de receber aqui, o pessoal da Fórum publicou uma notícia assustadora que o Silvanei Vasquez, aquele ex da Polícia Rodoviária Federal, que comandou os fechamentos e bloqueios durante o processo eleitoral, comandam uma empresa ligada à trumpista do Capitólio. A empresa que faz a segurança, essa ligação internacional aí fica muito clara, então, vou só colocar para vocês. Essa empresa, né, a Combat Armor Defense, pertence nos Estados Unidos ao empresário Daniel Beck, conhecido apoiador de Donald Trump e um dos articuladores da marcha em Washington, que terminou no dia 6 de janeiro com a invasão do Capitólio, por ex-apoiadores do presidente de extrema-direita que não aceitou a derrota para o Biden. Quer dizer, essas ligações ficam cada vez mais claras de que a repetição do Capitólio aconteceu aqui, né? Então, repetindo, Silvanês, ex-PRF, militar 02 de Anderson Torres, comandam, junto com Daniel Beck, empresa ligada ao trumpista do Capitólio. Isso é assustador e mostra o nível de disputa que foi essa eleição. Se não fosse Lula, nós não teríamos vencido essa eleição, porque foi muito recurso, muita disputa internacional e bilhões de dólares que esses caras gastaram em eleição tentando comprar o voto da população brasileira. Só pelo tamanho do Lula que nós pudemos recuperar e iniciar a retomada da democracia no Brasil. Um grande abraço e, mais uma vez, um prazer imenso participar com você, professor José Artigas e professor Edson Gomes. Estou sempre à disposição aqui. Obrigado pela sua participação. Quinta-feira estaremos juntos de novo aqui. Professor José Artigas, suas considerações finais. Não, não tem muito, já falei demais. Não, mas é engraçado, né? Eu fico, quando o Gelton estava falando dessas relações, dessa rede internacional fascista, né?
da qual fazem parte, eu falo fazem, porque continuam fazendo parte, esses bolsonaristas que ocuparam a esplanada dos ministérios e os órgãos públicos para fazer política partidária, né, da extrema-direita fascista, é incrível que eles o tempo todo divulgam nos seus veículos de produção de desinformação teorias da conspiração, né? Eles trabalham muito com isso, das teorias da conspiração. Mas agora nós vemos que os conspiradores eram eles, o tempo todo conspirando, né? Nós vimos outra informação agora que veio a público da Receita Federal, Bolsonaro usando a Receita Federal para perseguir e monitorar seus desafetos, o mesmo que fez com Lula, com Dilma, através do GSI e da ABIN. Né? Quer dizer, ações absolutamente antirrepublicanas e que mostram o tamanho da conspiração. Se no passado nós já falávamos o golpe contra Dilma é fruto de uma conspiração, muitos diziam não é assim. Depois as informações foram chegando, a Vaza Jato, etc. e tal, e a gente chegou à conclusão de que, de fato, foi uma grande conspiração. E agora a gente percebe que o Bolsonaro também, o tempo todo, conspirou para o golpe. Né? E eu acho que agora todos esses, Anderson Torres, esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, têm que pagar pelos crimes que cometeram, né? Que levaram o país à pior crise da sua história. Né? Nós tivemos quase 700 mil mortos na pandemia em função das escolhas desses fascistas. Está na hora deles pagarem a fatura pelo mal que produziram ao país. Né? E não é só produziram um mal, mas eles foram eleitos. Não, produziram com base na ilegalidade, com base no crime, com base na defesa de interesses privados, particularistas, empresariais, familiares. Né? Quer dizer, são criminosos que têm que ser investigados, condenados e exemplarmente punidos. Eu fiquei muito satisfeito nos últimos dias que eu vi que continuam a ser indiciados inúmeros golpistas que participaram direto ou indiretamente dos atos do último dia 8 de janeiro. Porque eu imaginei que iam ser aqueles da primeira leva de indiciados e achei que ia parar por aí. Não parou. As investigações continuam, né? As análises dos técnicos continuam e novos indiciamentos são previstos para as próximas semanas. Quer dizer, parece que pela primeira vez o judiciário e a polícia estão fazendo seus papéis. Papéis que não fizeram do dia 30 de outubro até novembro, né? Outubro mesmo, né? A eleição, 30 de outubro. Do dia 30 de outubro até o dia 8, o que fez a polícia? Omitiu-se de uma responsabilidade jurídica que tinha de combater os golpistas que estavam na porta dos quartéis. Não fez nada. Com anuência, complacência e cumplicidade dos governadores e principalmente das Forças Armadas. As Forças Armadas não fizeram o seu papel. Não puniram os membros da corporação. As polícias não fizeram o seu papel. A Polícia Federal não fez seu papel e o Judiciário tampouco fez seu papel. Só fizeram alguma coisa quando destruíram o Congresso Nacional, o Planalto e o Supremo. Quer dizer, demoraram 3 meses para tomar uma atitude que deveriam ter tomado desde o dia 1º de novembro. Não o fizeram. Né? Finalmente, agora parece que o Judiciário e a polícia, agora sob nova direção, né? Parece que o Judiciário e a polícia resolveram fazer os seus papéis e eu estou bastante esperançoso, porque acredito que a punição exemplar desses golpistas criminosos vai ser uma indicação muito positiva para a nossa história. Né? Talvez até abra caminho para que possamos fazer uma revisão do passado golpista, que nós acabamos jogando para debaixo do tapete na transição e nunca assumimos a responsabilidade de enfrentar esse passado sombrio, como outros países da América Latina o fizeram, como a Argentina, como o Chile, como o México, como a Bolívia, e que criminalizaram e condenaram e prenderam os assassinos, os torturadores, os criminosos militares que participaram
né, das ditaduras dos seus países. Espero que agora cortemos o mal pela raiz, porque hoje, se nós estamos tendo que criminalizar, condenar golpistas, é porque eles foram incitados pelos filhos daqueles que não foram punidos quando deviam ter sido punidos. Quem é o general Heleno? É filho de torturador, né? Metade dos generais que estavam no primeiro escalão nos ministérios do governo Bolsonaro eram filhos de torturadores reconhecidos pela Comissão da Verdade. O governo do Bolsonaro saiu do porão da ditadura. Não é do staff da ditadura, é do porão da ditadura. Não foram punidos. Aí o que acontece? 30 anos depois, eles estão de volta destruindo o Congresso Nacional. Se não punirmos agora, daqui a 20, 30 anos, teremos novamente esses eventos. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar para o passado e prever possíveis ocorrências futuras e construir mecanismos de controle institucional que evitem esse tipo de coisa. E a punição exemplar desses golpistas, eu acho que é um bom começo. Ok, Zé Artigas, muito obrigado pela sua participação. Gelton Pinto, muito obrigado pela participação também. Lamentar que hoje não tivemos a participação da doutora Márcia. Dizer aos nossos internautas que não são inscritos no canal que se inscreva, ative o sininho de notificação para receber aí as notificações. O Paraíba Sim é um programa diário da TV Roda de Conversa que vai ao ar a partir das 17h30 todos os dias. Eu sou Edson Gomes, estive com vocês no programa desta quinta-feira. Na próxima quinta estaremos aqui de novo, eu, doutora Márcia, Zé Artigas, Gelton Pinto. E você, que é nosso convidado, também deve estar aqui. A todos e todas, muito obrigado.